Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. É um texto assim, entre tantos outros, por não dizer toda a Bíblia tem esses segredos, mas é uma das palavras que nos confere uma segurança muito grande. Nós vivemos em um mundo totalmente conturbado e perturbado, e essa perturbação é a ausência de Deus no coração do homem. Então, quanto mais o homem estiver distante de Deus, pior ele pode se tornar. Os sábios judeus nos ensinam que quando Deus criou o homem, o criou para se tornar maior do que os anjos ou menor do que os animais. O homem recebeu vamos colocar entre aspas, essas qualificações, esse poder de chegar a um nível mais elevado do que os anjos, mas também pelo distanciamento pode se tornar até mais baixo do que os animais. E quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, em especial o texto que nós estamos meditando, nós já falamos no outro texto sobre aqueles que são nascidos de Deus não peca, e agora eu quero trazer à tona para o nosso crescimento espiritual, para o nosso elevo espiritual, para o empoderamento das nossas almas, as partes finais desse verso. É a que eu quero trazer neste momento, é a parte que diz: mas aquele que é nascido de Deus o protege. Esse texto, ele destaca que aqueles que nasceram de Deus, aqueles que foram gerados por Deus, eles recebem uma proteção especial. Eles estão guardados por Deus. Eles têm uma cobertura espiritual, porque quando qualquer pessoa nasce de Deus, quando qualquer pessoa é gerado por Deus, ele se torna filho desse Deus. Se tornando filho desse Deus, esse Deus então vai o guardar, vai o proteger, vai estar à disposição, vai estar sempre atento a esse que é uma nova criatura, é o novo homem. Deus estará sempre atento, porque esse foi regenerado por Ele, foi Ele que efetuou essa regeneração, essa transformação. E a partir desse momento, o regenerado, o nascido de novo, ele passa a contar com essa proteção, principalmente neste mundo que impõe muito peso, impõe uma liberdade, uma liberalidade que não passa de uma escravidão. E essa escravidão é nada mais, nada menos do que o poder do inimigo de abraçar, de cativar e de levar preso, cativo, aqueles que se submetem à sua vontade. Então, nesse mundo perverso, onde demônios têm liberdade de agir em determinados lugares, onde os espíritos maus atuam de maneira, hoje em dia, muito mais clara, muito mais evidente, atiçando o comportamento errado, pervertido das pessoas. E a proposta do inferno, a propaganda infernal, ela é muito bem feita. O engodo, a isca é muito bem trabalhada. E se o nascido de novo não tiver envolvimento com Deus, não estiver debruçado sobre a leitura da palavra, sobre a meditação dessa palavra, a prática dessa palavra, se ele não se envolver com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito Santo, esse Filho de Deus pode se enveredar por esses caminhos errados. Mas como Deus regenerou essa pessoa, algumas qualidades, algumas habilidades que essa pessoa antes de ser regenerada não tinha, passa a ter. E é por isso que Deus envia os seus mensageiros sempre quando o povo dele errava, porque era o povo dele, era o povo escolhido dele,
isso não os isentava de serem castigados, de serem punidos, e tudo isso era prova do amor cuidadoso de Deus, porque Deus não perde o seu filho. Então ele deixa à mercê desses filhos uma guarda, uma proteção, e no momento que ele mais precisa, ele atua para livrar. Agora, esse texto que eu quero meditar com vocês, que nós já estamos meditando, ele nos revela coisas grandiosíssimas a respeito dessa guarda, dessa proteção. E na continuidade, o apóstolo João diz: mas aquele que é nascido de Deus o protege, onde o texto destaca essa guarda, essa forma de Deus proteger. Ou seja, aqueles que nasceram de Deus são guardados e protegidos por Ele. Dentro dessa mesma caminhada, diz assim, olha, e o maligno não os toca. Isso é fabuloso. Aqui nós vamos aprender coisas fantásticas, porque se nós somos novas criaturas, se foi Deus que nos regenerou pela nossa fé em Jesus Cristo, se nos foi perdoado os pecados, se agora nós estamos vivendo em novidade de vida, deixamos de ser trevas para sermos luz. Então, o foco de Deus agora é centrado nos seus filhos. Porém, o maligno não dorme, o maligno não descansa. Aqueles que estão sobre o seu poder, ele controla, ele manipula. Mas quando alguém é resgatado do seu poder, quando alguém é tirado das suas mãos, dos seus braços, das suas amarraduras, e essa pessoa é regenerada, esse maligno agora foca nesse regenerado, porque sabe que ele agora é uma ameaça contra o reino das trevas. O reino das trevas vai ficar sempre de butuca, sempre atento, sempre criando artimanhas, sempre criando armadilhas para poder essa pessoa caia em ciladas, ceda a pecados, e através desse ceder ao pecado, desses vacilos de forma contínua, de forma premeditada, não é por acidente, ele tenha as condições, ele ganhe legalidade para poder acusar, para poder apontar, para poder desmoralizar esse Filho de Deus. E nesse desmoralizar é uma tentativa também de denegrir a imagem de Deus nessa pessoa. Mas aí, voltando ao texto, diz que o maligno não o toca. Kai ro poneros ai opitetai autou, e o maligno não toca. Aqui, João está enfatizando que o maligno não tem poder sobre aqueles que são nascidos de Deus, que foram regenerados por Deus, indicando uma proteção divina contra o mal. Essa proteção divina contra o mal, ela só é possível, ela só acontece quando alguém nasce de novo, quando alguém é regenerado. Pensei que eu estou repetindo muito essa questão, essa palavra do nascer de novo, do regenerado, que é para você embutir na sua mente e se perguntar: eu nasci de novo? O meu comportamento hoje é realmente diferenciado do que era antes? Eu fui mudado ou eu fui transformado? Porque essa proteção só acontece na vida daqueles que foram regenerados verdadeiramente. Por isso que essa passagem enfatiza a segurança dos crentes que nasceram de Deus, e essa proteção divina acontece, atua contra o poder do maligno. Antes, sem Cristo, antes, sem a palavra de Deus, antes, sem o Aruach HaKodesh, sem o Espírito Santo, nós éramos completamente escravos do pecado e submissos à vontade do inimigo. Agora, esse maligno que detinha o poder sobre nós perdeu-nos, porque Cristo nos encontrou, houve uma transformação, e nessa transformação nós fomos regenerados, e agora o maligno não pode nos tocar, porque antes
o maligno tinha autoridade sobre nós. Agora, quem tem autoridade sobre nós é o Pai Celestial. Quem tem o controle, quem detém o controle da nossa vida, da nossa existência, porque fomos gerados de Deus, é esse próprio Deus. E eu quero fazer uma ligação muito interessante entre esse versículo 18 e o versículo 17 e 19, ou seja, os versículos anterior e posterior. A ligação entre esses dois versículos, ou seja, tudo está interligado, tá, querido? É só uma pequena observação que eu fiz entre esses dois versículos. Ele é importante para que nós possamos entender por que o maligno não toca nos nascidos de Deus. Então vamos destacar essa conexão. Em 1 João 5,17 diz assim: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. João está discutindo aqui sobre diferentes tipos de pecado. E o próprio João reconhece que nem todo pecado leva à morte espiritual. Porque tem pecado que nós cometemos que dá para reverter a situação. Tem outros que não. Então, quando alguém comete um pecado que é para a morte, João nos aconselha a não orar por essas pessoas. Porém, para aqueles que não cometem pecado que não é para a morte, para esses sim, você precisa interceder por eles. E por que isso é importante? Porque segundo o judaísmo, existe 3 pecados que você entrega a sua vida, mas não comete. Ou seja, você morre para não os cometê-lo, que é assassinato, o outro é incesto e o terceiro, a idolatria. Os outros, segundo a visão rabínica, eles ainda podem ser consertados, tá? Porque esses 3 pecados podem se tornar uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, mas isso é um assunto mais amplo, porque quando Jesus fala que a blasfêmia sobre o Espírito Santo é quando você atribui uma ação divina aos demônios. Mas vamos agora para o versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Olha que interessante. Neste verso, João, ele traz um contraste. João contrasta os filhos de Deus com o mundo. Porque aquilo que está no mundo, aqueles que estão no mundo, estão sobre o poder e sobre a influência do maligno. A ligação entre esses 2 versículos está justamente na proteção divina concedida aos nascidos de Deus. Aqueles que estão no mundo, o mundo jaz no maligno, por sua vez, o maligno os controla. Diferente daqueles que são filhos de Deus, que estão no mundo, mas não são dominados por esse espírito, por essa sistematização mundana, porque Deus os gerou novamente. João está explicando, meus amores, meus amados irmãos, que embora os nascidos de Deus não estejam isentos de falharem, ou seja, de cometer alguns pecados, porque ainda estão em carne, mas o fato de pertencerem a Deus, o fato de serem geração de Deus, os coloca em uma esfera de proteção especial. Os que estão no mundo pertencem ao maligno até o momento, mas nós estamos de uma forma separados desse mundo, vivendo no mundo e desfrutando dessa proteção especial, porque mesmo no mundo nós vivemos numa outra esfera. E enquanto o mundo está sob a influência do maligno e sujeito ao pecado e à morte espiritual, os nascidos de Deus têm essa promessa de proteção contra o maligno e também contra o poder do pecado. Porque nós temos em nós a semente divina, a palavra de Deus atuante, a palavra de Deus como um dínamo, a palavra de Deus em nós se movimentando, nos gerando vida e nos fazendo com que possamos dizer não ao pecado, abandonando o pecado, apesar de falharmos em alguns momentos, mas no momento que nós falhamos, isso pesa no nosso coração e se abate a nossa alma, nos levando aos aposentos do arrependimento.
e no tal nós pedimos perdão e adquirimos o perdão, levantamos-nos novamente para continuar a nossa caminhada. Então estamos ali, por Deus, guardados do maligno e do poder do pecado. A razão pela qual o maligno não toca nos nascidos de Deus está aonde? Aonde se encontra essa razão? Porque ele não nos toca. É porque os nascidos de Deus, eles se encontram numa tamanha identidade com Deus, eles estão tão identificados com Deus como filhos de Deus, e por conta disso a proteção divina recai como resultado dessa filiação. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, que a razão pela qual o maligno não toca naqueles que nasceram de Deus está na sua identidade espiritual como filho de Deus e na sua proteção divina que eles recebem como resultado dessa filiação. Da mesma forma que você é pai ou mãe, talvez esteja falando com pessoas que ainda não são casados, mas aquela pessoa que é casado, que tem filho, a mãe e o pai estão dispostos a proteger esse filho com unhas e dentes, mesmo que esse filho vacile, erre, mas esses pais estão sempre dispostos a protegê-lo e arrancá-lo do erro que ele cometeu. Por isso que essa proteção nos mantém seguros, ela nos mantém preservados do poder do maligno, apesar da presença do pecado no mundo. Eu quero trazer aqui mais alguns detalhes que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual e intelectual. Esses detalhes que eu vou trazer, eu vou adicioná-los sobre essa questão da afirmação de que o maligno não toca nos nascidos de Deus. Então vamos explorar mais um pouquinho essa questão que eu acho muito interessante. Voltando a João capítulo 5, verso 18, 1 João, a expressão-chave é hor, poneros, ai. Eu não consigo ainda pronunciar direito o grego. A palavra grega aqui, que é a palavra para não no português, tem uma conotação forte de negação absoluta. E o maligno, não. Essa palavra grega não, no nosso português, ela possui uma conotação forte de negação absoluta. E o que isso significa? Significa que de maneira alguma ou de maneira nenhuma o maligno toca nos nascidos de Deus. Essa é uma das tremendas revelações bíblicas que nos confere, além de responsabilidade de não pecar, nos confere também a ideia de proteção divina, que nos dá o gás necessário espiritual para continuar fazendo a vontade de Deus, indicando que nada acontece na minha, na sua, nas nossas vidas, se Deus não permitir. Isso para mim é fabuloso. E o que se enfatiza, pastor? Isso, queridos, enfatiza a segurança completa e inabalável dos filhos de Deus contra esse toque do maligno. Agora, em João capítulo 20 também tem uma expressão, no versículo 17, que é a expressão touquei, ou touchei, né? Em português fica assim, porque é com CH. E essa expressão, ela denota não apenas um simples toque, e o maligno não os toca. Touchei ou touquei. Volto a repetir. Essa palavra não toca não significa apenas um toque superficial. Quando a Bíblia diz e o maligno não o toca, a gente tem a ideia de só o toque superficial na pele, quando na verdade, olha como é que o texto vai ganhar outro sentido. E o maligno não os agarra, o maligno não os abraça. Por quê? Porque a ideia
é que Satanás não pode agarrar e não pode manter preso aquele que é nascido de Deus. Isso ressalta, meus amores, meus amados irmãos, a proteção divina sobre os crentes. Isso garante que cada um de nós estejamos seguros e livres do controle do maligno. Isso é fabuloso demais. Isso é gigantesco. Nós não temos capacidade de entender, porque algumas coisas nos sobrevêm e parece que Deus está ausente da nossa vida, ausente da nossa caminhada. Parece que Ele não nos ouve, que Ele não nos escuta, quando na verdade Ele tem os seus métodos de proteção para cada um de nós. Ele sabe daquilo que vai nos edificar, que vai nos aproximar dele, e daquilo que vai nos distanciar também dele. Como é importante termos essa proteção divina desses ataques malignos. Por quê? Porque essa proteção divina, eu quero trazer de uma outra forma, ela destaca que a segurança dos nascidos de Deus é atribuída à própria manifestação clara e evidente do poder de Deus na intervenção do próprio Deus em nossas vidas. Essa proteção divina, ela é ativa. Essa proteção de Deus, ela é evidente, garantindo que o maligno não tenha poder sobre nós. Isso é extraordinário. Vamos melhorar. Talvez eu não tenha explicado direito. Essa questão da proteção divina, ela carrega a ideia de algo que é manifesto, que é claro, que é evidente. Por isso que ele fala que sabemos. É algo claro, evidente. Se tem o conhecimento pela experiência, não é pelo achismo. E é interessante que isso enfatiza que a segurança dos nascidos de Deus é atribuída, meus amores, meus irmãos, diretamente à intervenção e ao poder manifesto de Deus em cada momento da nossa vida. Por isso que é importante andarmos em obediência. Essa proteção divina não é apenas uma teoria, não é apenas uma promessa vaga, um achismo, mas é algo real, perceptível na experiência de cada crente que nasceu verdadeiramente de novo. É como se Deus estivesse constantemente atuando de forma clara e evidente para proteger cada um dos seus filhos em qualquer lugar que eles se encontrem. Isso traz, vê se você concorda comigo, isso traz uma sensação de confiança e segurança incrível, pois os salvos sabem que estão sob o cuidado direto, poderoso e manifesto de Deus. Essa compreensão, quando é compreendida de maneira mais profunda, essa proteção divina, ela vai ressaltar essa confiança inabalável que cada crente, cada um daqueles que foram nascidos de novo tem em Deus e a sua capacidade de preservá-los do maligno. Isso nos faz entender porque aqueles homens estavam dispostos a morrerem, a entregarem as suas vidas de maneira até a morte, de maneira de irem até a morte, porque eles tinham essa confiança em Deus. E eu volto aqui mais uma vez a contrastar 1 João, capítulo 5, verso 19, que fala sobre a segurança do nascido de Deus, da influência do maligno sobre o mundo. Ou seja, esse contraste daqueles que são nascidos de Deus, eles estão fora da esfera da influência do maligno sobre o mundo. Porque o texto grego vai ressaltar justamente essa distinção entre esses dois grupos. Enquanto o mundo está sob o poder do maligno, sob o controle dele através do pecado, porque o que faz com que o homem esteja sob o poder do maligno é a sua vida de pecado. Já os nascidos de Deus, nesse mesmo mundo, desfrutam de uma proteção especial, que justamente os isenta, os protege, os guarda desse toque do maligno. E quando a gente fala isso sobre essa questão da regeneração, do nascer de novo, nós podemos trazer à tona a ênfase na filiação divina.
Porque o termo ali grego para os nascidos de Deus, ele destaca a filiação divina dos crentes, enfatizando que a sua identidade espiritual está onde? Enraizada em Deus, implicando numa conexão íntima e inseparável com o Pai. E esse Pai, por sua vez, os protege contra as investidas do maligno. Assim, quando nós analisamos de maneira um pouco mais detida, não exaustiva, o texto grego, podemos então afirmar com mais precisão, meus irmãos, minhas irmãs, que a proteção divina dos nascidos de Deus é completa, evidente, inseparável de sua identidade. E quando eu falo em identidade, falo da identidade espiritual como filhos de Deus. Isso significa que o maligno não tem poder sobre nós, sobre eles, de forma alguma. Se eles não têm o poder de forma alguma e de jeito nenhum, isso nos garante que Deus nos assegura e nos dá segurança espiritual de forma absoluta. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que esta palavra seja entranhada na sua alma e que nós possamos agora desfrutar de uma vida mais plena enquanto Jesus não volta neste mundo, atraindo o reino de Deus através da nossa conduta, da nossa obediência e destronando Satanás dos corações das pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo com quem você desejar, com aquelas pessoas de seus contatos, e deixe o seu like, permitindo que o YouTube perceba que o nosso canal é relevante. Te vejo no próximo vídeo. Shalom, Vará, paz e bênção. Fui.